Com a nossa repórter Catiúcia Sotomayor, que está neste exato momento ao vivo ao lado do encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia aqui no país, Anatoly Tkach, para uma entrevista absolutamente exclusiva aqui na Jovem Pan News. Catiúcia, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Pois é, estamos aqui então para essa exclusiva com o encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia aqui no Brasil. Ele vai conversar com a gente. Muito obrigada por essa oportunidade de receber a Jovem Pan aqui na Embaixada. A gente gostaria de entender qual que é a situação hoje, nesse dia que a gente entra na terceira semana de conflito no leste europeu. Boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a todos. As Forças Armadas da Ucrânia continuam a defender o nosso país contra a invasão das Forças Armadas russas. As perdas das tropas russas já nesse momento constituem mais de 12 mil soldados, entre mortos e feridos, e mais de 700 pessoas já foram presas. Nesse momento, no entanto, a Rússia continua bombardeio das áreas residenciais das nossas cidades e a situação humanitária continua deteriorando. Já temos registrado ataques contra 202 escolas, 34 hospitais e mais de 1.500 edifícios residenciais que foram danificados. Ontem, no dia 9 de março, as tropas russas também fizeram um ataque contra o hospital de maternidade. Como resultado, foram mortas 3 pessoas, incluindo uma criança. 17 pessoas ficaram feridas. As cidades de Kharkiv, Sumy e Kiev, Chernigiv estão bombardeadas intensificadamente. O escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos calcula que já foram mortos 516 pessoas civis e 98 pessoas ficaram feridas, mas os números reais são maiores. O senhor me falou também que uma grande preocupação é a questão das usinas nucleares. Qual que é a situação atual e qual é o grande problema? Sim, as Forças Armadas russas estão controladas tanto a usina nuclear de Chernobyl como a usina nuclear de Zaporizhia. No dia 9 de março, uma linha de eletricidade que leva até a usina nuclear de Chernobyl foi danificada. Nesse momento, a Agência Internacional de Energia Atômica não tem conexão com sistemas de monitoramento com essas duas usinas. Por isso, a situação fica preocupante. Estamos pedindo a permissão de entrada do pessoal especializado para restaurar o funcionamento dos sistemas, para que não aconteça uma grande avaria. Agora, uma outra questão que a gente precisa tratar é também a questão dos corredores humanitários e as negociações. O senhor me falou que hoje teve mais uma negociação, a quarta aconteceu na Turquia, a primeira do alto escalão dos dois países, mas não se chegou a um acordo de cessar-fogo. Qual que é a expectativa de vocês e qual que é o resultado esperado? Sim, exatamente. Já foram realizadas 4 rondas de negociações, as primeiras 28 de fevereiro, 3 e 7 de março. O principal acordo dessas negociações foram a abertura dos corredores humanitários para que as pessoas civis possam sair das cidades que estão sofrendo os bombardeios. No entanto, nos dias 5, 6 e 7 de março não conseguimos abrir esses corredores por causa do fogo contínuo russo. No dia 9 de março conseguimos evacuar cerca de 48 mil pessoas das cidades de Sumy, Energadar e as cidades nos arredores da cidade de Kiev. A situação
humanitária continua se agravando. As cidades de Mariupol e as cidades que ficam perto da capital estão sem luz, sem água, sem eletricidade. Agora, em relação à ajuda humanitária, hoje o Brasil voltou da Polônia depois de deixar 12 toneladas de suprimentos. Como que os outros países estão ajudando? Qual que é o papel do Brasil nesse processo? Sim, ainda gostaria de terminar a resposta anterior, é que hoje também aconteceu uma ronda de negociações ao nível dos chanceleres em Turquia, mas não conseguimos os acordos, porque os principais objetivos foram o cessar-fogo e a abertura dos corredores humanitários. No entanto, a parte russa não foi pronta para garantir. E sim, nos últimos dias nós temos recebido aproximadamente 18 mil toneladas de ajuda humanitária. Entre esse número também são 11,6 toneladas da ajuda humanitária do Brasil. Agradecemos a todos os parceiros que estão dando essa ajuda e estamos agradecidos ao Brasil pelo seu esforço. Hoje também chegaram aqui ao país os brasileiros que vieram repatriados e também alguns ucranianos, 19 ucranianos, familiares dessas pessoas vieram para o Brasil com visto temporário e acolhida humanitária. Qual que é a expectativa de vocês em relação a isso? Há uma lista de mais pessoas que querem vir da Ucrânia para cá? Há outros ucranianos procurando a embaixada, por exemplo, com essa demanda? Nós estamos recebendo as cartas dos ucranianos que estão na situação de refugiados que perguntam sobre as condições de recebimento desse visto humanitário. No entanto, até agora, todos os que estão perguntando são os cidadãos ucranianos que têm os seus familiares e seus parentes aqui no Brasil. O senhor falou também da importância da assistência financeira. Além das doações humanitárias, vocês têm recebido recursos e eu quero entender como que as sanções econômicas estão afetando isso, como que está a questão realmente econômica na região. Se para estabilizar a situação financeira da Ucrânia, os países e os organismos internacionais financeiros estão prestando ajuda financeira. No dia 7 de março, recebemos do Banco Mundial 700 milhões de dólares de ajuda. Em 9 de março, do Banco de Desenvolvimento e Reconstrução Europeu, foi otorgada uma medida de resiliência de 2 bilhões de euros. Essa ajuda vai para os cidadãos, empresas e países afetados pela guerra. Também foi uma decisão do Fundo Monetário Internacional no dia 9 de março que forneceu 1,4 bilhão de dólares de apoio financeiro de emergência para a Ucrânia. E também em 9 de março, a Câmara de Representantes dos Estados Unidos aprovou uma ajuda para a Ucrânia no valor total de 3,6 bilhões de dólares. E sobre a importância das sanções econômicas, o senhor comentou em outra coletiva, em outra entrevista aqui na Embaixada, que o Brasil também estava apoiando esse tipo de ação. Então, qual que é a situação atual lá? E em relação, por exemplo, ao caso do Brasil, como a gente tem a nossa ministra da Agricultura está indo para o Canadá no fim de semana em busca de novos parceiros para a compra de fertilizantes, como que vocês estão vendo essa movimentação e a posição brasileira? As sanções econômicas é uma medida muito importante para de dissuasão, de continuação da guerra. E servem como um incentivo de terminação pronta de uma agressão russa. Nesse momento, todos os países, as empresas internacionais estão saindo do mercado russo. Os países estão aplicando as sanções.
também foi a empresa brasileira Embraer que terminou fornecer os detalhes para os aviões russos. E acredito que é o momento quando a Rússia está entendendo que está isolada no mundo e que fazer negócio com a Rússia ficou tóxico. Senhor Ticati, a gente volta agora para São Paulo. A gente tem algumas perguntas no estúdio. Certo, Paulo? Certo, Catiúcia, muito obrigado aí pela entrevista absolutamente exclusiva aqui na Jovem Pan News com o encarregado justamente da embaixada ucraniana aqui no país, o Anatoly Takash. Certo, Catiúcia?